momento de oração, momento de reflexão da palavra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus vai falar poderosamente contigo, amém? Deus tem bênção para você. Já convido você a se inscrever no nosso canal. Você vai ver a palavra inscrever aqui embaixo, para você entrar nessa corrente de oração. Aperte na palavra inscrever, aperte também no sininho. Depois você vai ver a palavra todas, aperte também. E você vai estar entrando nessa corrente de todos os dias, às 23 horas, orando por você, sua casa e sua família, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 2. Esther, capítulo 2. Antes de Salmos, você tem Jó, Neemias, Esther. Voltando, né? Neemias, Esther, Jó. Capítulo 2 do livro de Esther. Versículo 4. Esther, capítulo 2, versículo 4. Todo mundo achou aí? A paz do Senhor. Deus abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Esther, capítulo 2, versículo 4. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. A moça que caiu no agrado do rei, essa reina em lugar de Vaste. O rei concordou com isto, e assim se fez. Vaste, ela não foi uma mulher sábia, a Bíblia fala que ela desfez do rei, e no momento que ela desfez do rei, o rei destituiu ela do trono. E agora ele mandou procurar mulheres jovens, moças jovens, que viessem se tornar rainha. Uma delas ia ser escolhida para ser rainha no lugar da rainha Vaste. Vamos orar ao Senhor, para Deus falar conosco. Senhor Pai, nesta hora queremos apresentar as nossas vidas, queremos apresentar, meu Deus Pai, os nossos sonhos, apresentar esta palavra. Fale conosco de uma forma grande, Pai. Fale conosco de uma forma especial e grande. Em um nome de Jesus. Deus, essa é minha oração para a glória do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que quando escolheram as jovens, uma jovem estava no meio dessas moças, e essa jovem chamava Esther. Esther, ela era escolhida do Senhor. Deus tinha uma missão na vida de Esther, Deus tinha uma obra na vida de Esther. Deus, ele tem uma missão na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida. E o adversário, ele não quer que isso se concretize, mas é necessário você crer e confiar no Senhor. Talvez você está entrando aqui pela primeira vez, quero dizer para você que Deus te ama, amém? E o que me chama a atenção é que Esther foi criada não pelos pais, mas sim pelo tio. E a Bíblia fala, revela que ela, quando foi escolhida, ela tinha algo diferente na vida dela, que era a presença do Senhor. Todas elas eram muito bonitas, eram formosas, mas havia um diferencial na vida de Esther. E há um diferencial também na sua vida, que é a presença do Senhor. E esse diferencial é o que chamou a atenção do rei. E o que eu observo aqui dentro dessa palavra é que Esther, ela ficou por um período lá para aprender quais eram os costumes, quais eram as normas do palácio, mas Esther já era formada uma rainha. Ela tinha uma atitude de excelência, ela sabia se portar, ela sabia entrar, ela sabia sair. As palavras que saíam da boca de Esther eram palavras sábias, porque quem serve ao Senhor Deus, ele nunca passa a ser a mesma pessoa. A Bíblia fala que
lá em Atos capítulo 4, que quando os discípulos estavam diante do Sinédrio e eles estavam interrogando os discípulos sobre o milagre que tinha acontecido em Atos 3, que foi a cura do paralítico, eles ficaram maravilhados com a sabedoria das palavras que saíram da boca de João, do apóstolo João e do apóstolo Pedro. E aí diz o texto que eles falaram assim, ó, eles estiveram com Jesus. Quando você anda com Jesus, Deus ele te dá força. Quando você anda com Jesus, ele muda a sua mente, ele te dá sabedoria, te dá graça, te dá unção. Essa era a diferença na vida de Esther. E todas elas tiveram encontro com o rei, todas elas estiveram perto do rei. Mas o rei viu algo que chamou muita atenção. Ela tinha porte de rainha, tinha jeito de rainha, tinha sabedoria de rainha, e o principal, tinha um Deus acima de todas as coisas. Ela tinha um Deus que operava maravilhas. Esther, ela foi criada de forma diferente. Ela aprendeu valores reais, valores que agradam ao Senhor. Quando nós passamos a andar com Cristo, tudo aquilo que era do mundo, tudo aquilo que atrapalhava a nossa vida, o Senhor vai tirando e vai nos mostrando o real valor que nós temos. Deus mandou aqui dizer nessa noite para você que você, mulher, você tem um real valor. Você é um diamante nas mãos do Senhor. Você é uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. E é algo tão maravilhoso, tão fino, que quem olhar para você vai ver algo diferente. Porque além de você ser um diamante lapidado pelo Senhor, você carrega a presença do Senhor, o brilho do Espírito Santo. Uma das coisas que chama a atenção quando você olha para um diamante é quando a luz reflete nele, a luz vem diretamente no seu olho e você fica maravilhada com o brilho que tem um diamante. Você é um diamante, amém? A mesma coisa os varões, vocês são escolhidos do Senhor. Vocês são guerreiros, um presente de Deus para essa terra. Vocês são filhos do Senhor. Então, quando eu passo a ser esse diamante, pastor, quando eu passo a ser essa pessoa diferente, quando eu tenho um encontro com Jesus, quando eu reconheço que Jesus é Senhor, que Ele é Deus, como o ladrão da cruz, que disse assim, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Naquele momento, Jesus falou assim, eis que ainda hoje estará comigo no paraíso. A atitude daquele homem foi reconhecer que Jesus era rei. Um dia eu reconheci que Jesus, ele era rei dos reis e senhor dos senhores. Entreguei minha vida a ele. E o Espírito Santo passou a morar em mim. Há uma diferença entre Esther, que é Radassa, para você, mulher. Por que? Qual a diferença? O Espírito Santo, ele cercava ela, vinha sobre ela, mas ela não tinha a presença de Jesus, o Espírito Santo morando dentro. O diabo, ele não quer que você tenha um valor excelente. Ele quer deturpar a sua identidade. Se você pegar um diamante e colocar no meio de um bocado de lixo, ele vai sobressair ali, mas ali não é um lugar para ele. Tem lugares que não é para você. Tem um exemplo, você conhece a Deus, sabe o brilho que você tem. Tem hora que você está no meio de muita gente, de um povo que não vai somar em nada em relação a você. Tem hora que muitas vezes em um bar, em uma boate, e você sente que ali não é o seu lugar. Deus está falando com você nessa noite. Porque você é um diamante ali, mas o seu lugar não é aquele. O filho pródigo, ele passou por isso. Ele estava distante da casa do pai e ele se sentia deslocado. Até que aquilo que ainda demonstrava um pouco de sentido acabou, que era o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, acabou os amigos. Já observou isso? Quando você está numa situação financeira lá em cima, que o negócio está fluindo, você tem dinheiro, você está pagando, aí todo mundo fala, olha, ele é especial, ela é especial. Só que as pessoas não estão olhando o devido valor que você tem. E qual é o seu valor? Pastor, qual é o meu valor? O seu valor foi demonstrado na cruz. Que você foi comprado a preço de sangue. Jesus verteu o sangue dele na cruz para te salvar. Ele deu a própria vida por você.
para você ter a vida dele em você, você viver para a glória do Senhor. Então não deixe que o adversário venha tirar essa certeza do seu coração que você é importante e que você tem valor. Não foi aqui o rei Assuero que trouxe valor a Esther, nem o palácio, nem as roupas, nada disso. O que trouxe valor a Esther foi a criação que ela recebeu, os princípios que ela recebeu. E o principal, a presença do Senhor. A presença do Senhor foi o diferencial. As palavras que saíram da boca dela saíram com unção. Deus está falando para você que quando você abrir a boca por andar com Deus, andar com Jesus, as pessoas vão ver algo diferente. As pessoas vão receber do céu através da sua vida em o nome de Jesus. Então o que Deus manda dizer para você? Quando você entrar, você tem que andar como Esther andou. Esther ela não se sentia nem inferior e nem superior. Ela conseguia olhar nos olhos das outras mulheres e saber o real valor dela, sem diminuir e sem exaltar ninguém. Então a gente tem que saber que Deus, ele nos traz sabedoria e reconhecimento de quem ele nos fez para a glória do nome dele. A Bíblia fala que teve um momento que, por causa da nação de Israel, por causa do levante do inimigo, que Esther entendeu a missão que ela tinha, que era salvar o povo hebreu. Ela levantou um jejum de 3 dias, e aí a Bíblia fala que ela entrou diante do rei. Eu falei hoje sobre jejum, hoje mais cedo. É bom você jejuar com propósito. Pastor, o jejum, foi até uma dúvida que tiveram. O jejum traz a vitória em si? Não, o jejum é para você mortificar a sua carne. Mas o jejum com propósito, que aí você tem o seu pedido de oração no nome de Jesus. Você crê, você ora, Deus te dá a vitória. Então você crê na palavra, nas promessas, e você está jejuando, você está se desligando da terra e está se conectando com Deus. Você está saindo de assistir as coisas, sabe? De focar em buscar a Deus. Deus quer que você foque nele. Teve um período que ela focou em buscar ao Senhor, porque havia um laço do maligno. Deus está quebrando todo laço nessa noite. Amém? Queria que você escrevesse aí, ó. Deus está quebrando todo o laço do adversário contra a minha casa e a minha família. Vou repetir mais uma vez. Escreva assim: Deus está quebrando todo o laço contra a minha casa e contra a minha família. O que aconteceu, irmãos? Ela precisava de uma resposta de Deus. Ela jejuou junto com todo o povo, junto com Mardoqueu, e a Bíblia fala que Deus quebrou o laço, que Deus abençoou. Qual era a missão dela? Era ser rainha? Ela já era uma rainha. Ela já era escolhida. O que veio só foi uma coroa na cabeça dela. Então, mas qual era a missão dela? Era ser um instrumento para salvar aquele povo. O que eu quero dizer para você? Você tem que se dar o real valor. Não precisa alguém dizer para você que você é preciosa, que você é precioso, que você é importante. Você tem que saber que você é filho de Deus. Você tem que saber que você é escolhido do Senhor. Quando eu entro em um lugar, irmãos, eu posso entrar numa loja, eu não entro de cabeça baixa numa empresa. Certa feita, muitos anos atrás, eu fui entrevistado para entrar numa empresa e eles perguntaram qual era a posição que eu almejava ali, o que eu queria ali na empresa. Eu falei assim: eu quero ser o gerente. O dono eu não posso, porque já tem um dono, mas eu posso ser um gerente aqui dentro. Por quê, irmãos? Porque eu entendi o meu real valor. Eu sei a minha capacitação. Então Deus está te capacitando para um grande propósito. Mas Deus está falando aqui que tem pessoas aqui que se acham inferior,